Enquanto famílias fogem de zonas de guerra carregando o que sobrou das suas vidas, enquanto o preço da gasolina sobe aqui no Brasil sem você entender direito por quê, enquanto mercados oscilam, moedas despencam e o mundo segura a respiração esperando o próximo movimento, tem uma família específica vendo seu patrimônio explodir. E não é qualquer família, é a mesma família que está no centro de cada uma dessas decisões, que tem o dedo no gatilho das políticas que alimentam esse conflito, que acorda todo dia sabendo antes de todo mundo o que vai ser anunciado, o que vai ser ameaçado, o que vai ser revertido. Eu estou falando de Donald Trump e da sua família. E os números são públicos. Estão nas publicações financeiras mais respeitadas do mundo. Ninguém está escondendo nada. O problema é que quase ninguém está conectando os pontos. Hoje, você vai conectar. Vamos começar do jeito certo. Com fato, não com boato. A fortuna de Donald Trump sempre foi tema de debate nos Estados Unidos. A Forbes e outras publicações financeiras acompanham o patrimônio estimado dele há décadas. E o que essas estimativas mostram agora? Que o patrimônio da família Trump está em forte expansão. E isso acontece exatamente enquanto ele volta ao centro do poder e o mundo enfrenta uma escalada de conflitos sem precedentes nos últimos anos. Essa valorização vem de várias frentes: negócios de mídia ligados à imagem dele, produtos e marcas associadas ao trumpismo, ativos financeiros e a valorização de propriedades. Os números exatos variam conforme a metodologia, porque são estimativas de valor de ativos, não extrato de conta bancária. Mas o ponto central é impossível ignorar. A família Trump está ficando significativamente mais rica justamente agora, enquanto o mundo mergulha em crises, tensões e guerras que se aprofundam a cada semana. Isso é um fato. Agora, a pergunta não é se ele está ficando mais rico. A pergunta é: como e em que contexto isso está acontecendo? Antes de falar de Trump, vamos entender a mecânica. Como é que alguém ganha dinheiro com guerra e caos geopolítico? Tem 3 caminhos principais. O primeiro é a volatilidade de mercado. Toda vez que aparece um discurso agressivo, uma ameaça de ataque, uma sanção, um bombardeio, petróleo sobe, ações de certos setores disparam, outras despencam, moedas se mexem, cripto enlouquece. Quem sabe antes o que vai ser dito ou feito consegue se posicionar. Compra o que vai subir, vende o que vai cair e lucra com isso. E isso está acontecendo agora, em tempo real. O segundo caminho é a indústria de defesa e reconstrução. Guerra significa mais contratos militares, mais compra de armas, mais logística. E quanto mais o conflito escala, mais esses contratos crescem. Empresas ligadas a esse ecossistema estão lucrando agora com cada decisão política que aumenta a temperatura do conflito. O terceiro é energia. Crise geopolítica, rotas de abastecimento em risco, sanções em produtores de petróleo. Tudo isso mexe com o preço da energia no mundo inteiro, e o mundo está vivendo exatamente isso agora. Quem está posicionado em petróleo, gás, transporte e derivados está lucrando com essa instabilidade enquanto você assiste às notícias. Não é fantasia dizer que crise e guerra movimentam trilhões, e que uma minoria que entende o jogo está transformando esse caos em lucro agora mesmo. Agora que você entendeu a mecânica, vamos olhar para o estilo Trump. Trump não é um presidente convencional. Ele governa no grito, no improviso, na declaração bombástica, na ameaça pública. E esse estilo não é acidente, é marca registrada. Num dia, ameaça destruir um país. No outro, diz que quer negociar. Num dia, fala em sanções duríssimas. No seguinte, recua. E cada uma dessas declarações, cada um desses recuos, mexe com mercados em tempo real. Bolsa sobe, bolsa cai, petróleo dispara e depois recua. Ativos de defesa são reprecificados, moedas e criptos oscilam violentamente. E enquanto isso acontece, negócios vinculados à imagem dele ganham visibilidade. Empresas associadas ao trumpismo viram ativo político e econômico. E ele se mantém como figura central e indispensável no tabuleiro global, o que tem um valor imenso, tanto politicamente quanto financeiramente. Tem analistas que vão além e afirmam claramente que enxergam no comportamento errático e na escalada de tensão um movimento que é estruturalmente vantajoso para os negócios da família Trump. Eles apontam estimativas de patrimônio que mostram a fortuna da família crescendo de forma expressiva, enquanto o mundo oscila entre o medo e a esperança de uma resolução. Eu não vou apresentar isso como sentença judicial.
porque provar intenção direta é outra história. Mas o desenho está aí. Um presidente empresário, decisões que mexem com trilhões e uma fortuna pessoal em ascensão. Então, vamos ser honestos intelectualmente aqui. Fato 1. A família Trump está enriquecendo de forma acelerada nesse período. Fato 2. Esse enriquecimento está acontecendo enquanto ele toma decisões que aumentam instabilidade, alimentam a guerra, geram medo, sanções e volatilidade crescente. Fato 3. Guerras e crises são oportunidades clássicas de lucro para quem tem informação antecipada, para quem influencia a narrativa e para quem está ligado a setores que ganham com esse ambiente. O que a gente não tem é uma confissão. Um documento escrito dizendo: tomei essa decisão para lucrar tantos bilhões com tal operação financeira. E é aqui que muita gente se perde. Ou cai na ingenuidade de achar que é tudo coincidência, ou cai na paranoia de achar que há uma planilha detalhada com cada golpe calculado. O caminho que eu estou te propondo é outro. Olhar para os incentivos. Quando você tem um presidente que tem negócios privados bilionários, que influencia diretamente guerra, paz, sanções e tarifas, e que vê sua imagem virar ativo político e econômico, você criou um ambiente perfeito para conflito de interesses estrutural. E aí, mesmo que a gente nunca tenha uma confissão, a pergunta que fica é: isso é um problema do indivíduo? Ou é um problema do sistema que permite que um presidente empresário tome decisões que mexem com guerra e mercado sem nenhuma blindagem suficiente? Tá. Mas onde você entra nessa história? Quando um presidente dos Estados Unidos joga com guerra e sanção, não é só o bolso dele que se move. O dólar sobe agora. O petróleo sobe agora. O custo de importação aumenta agora. Investidores fogem ou entram de forma especulativa agora. E as cadeias de comércio global são afetadas em tempo real. E isso bate aqui no Brasil. No preço da gasolina que você paga essa semana, no frete que encarece o que você compra, no preço da comida no mercado, no custo de vida que não para de subir, nos investimentos que travam ou fogem do país. Se um presidente, em qualquer país central, usa esse poder gigantesco misturado com interesse privado, você tem um problema de soberania global. Uma pessoa que pode lucrar com o caos está decidindo sobre a estabilidade da sua economia, mesmo você nunca tendo votado nela. E é por isso que esse assunto não é fofoca sobre Trump. É sobre entender como decisões de guerra tomadas lá fora agora podem enriquecer alguns e empobrecer milhões, inclusive aqui, inclusive você. Então, vamos fechar. Sim, a família Trump está ficando muito mais rica agora. Sim, isso está acontecendo enquanto ele joga gasolina em crise, guerra e instabilidade crescente. Sim, guerras e crises são historicamente oportunidades de lucro para quem está bem posicionado. E essa guerra está só no começo. O que você faz com essa informação é decisão sua. Eu, pessoalmente, olho para esse quadro e vejo uma coisa muito clara. Quando a mesma pessoa tem na mão o botão da guerra e a carteira que pode lucrar com a guerra, o problema não é só o caráter dessa pessoa. O problema é o sistema que deixa isso acontecer. E esse sistema está operando agora, enquanto a escalada continua. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a guerra e o poder com outra lente, acompanha o canal. Aqui a gente não trata conflito como novela. A gente trata como aquilo que ele é. Um jogo de poder, dinheiro e futuro que mexe diretamente com a sua vida, todos os dias.